Estamos aqui novamente, sejam muito bem-vindos ao Vibe do Bem. E eu tô aqui com o Fábio Rasch e com o Rogerinho Nil para a gente conversar um pouco sobre as nossas experiências. Hoje nós vamos falar sobre o que nos trouxe ao Espiritismo e também o que nos trouxe à Casa Espírita Lar de Fabiano. Vou começar por mim e a gente vai... Eu entrei no Espiritismo com 1 ano de idade, que eu não deixava meu pai dormir. Via bicho de noite, não conseguia dormir, chorava a noite inteira, era uma aflição lá em casa. E isso a gente sabe, né, de relatos aqui do centro, que isso acontece muito, é bem comum as crianças ter esse tipo de acontecimento, que lá em casa era muito comum. E aí fez com que a mãe buscasse o auxílio do centro espírita e nunca mais a gente largou, né? Então, na nossa vida, a gente iniciou o caminho no centro espírita por esse lado. Não sei se para vocês foi dessa forma também. Sim. Não, sim. Sim, não. Pra mim foi uma história um pouco parecida, mas na nossa época ali, a minha infância também, antes de falar, vou me apresentar, meu nome é Rogério Colombelli Elps, né? A minha família, na época, quando eu desenvolvi, que eu tinha essa mediunidade na infância também, e foi essa coisa, como tu via, de ter muitos medos, que eu tinha muita fobia, muito medo de tudo. Eu era uma criança bem atípica. Eu não entendia essas coisas que eu via, e minha mãe e meus pais também não sabiam. Não tinham a informação na época, por exemplo, sobre a doutrina espírita. A gente não falava sobre isso. Sim. Então, eu me lembro que tem umas histórias assim que até padre exorcista eu fui. Minha mãe me levou num padre exorcista que ele me dava medicações homeopáticas, comprimidos assim, para ficar mais relaxado, mas não adiantava. Aí, com o tempo, eu acho que ela passou aquela idade, né, que a gente sabe que a criança, até uns 7 anos, ela ainda tem uma grande ligação com o mundo espiritual, né? Isso a gente até pode discorrer depois ao longo da nossa conversa, aqui para pessoas estancadas. E foi meio que estacionando aquilo, né? Então, ela foi meio que se desligando aos poucos, assim, não é se desligando. Ela foi se desativando momentaneamente, né? Com o tempo. Exatamente o que aconteceu comigo. Então aí eu comecei a ter mais segurança em casa, não segurança, mas não ter tantos medos, por exemplo, de dormir sozinho. Dormir sozinho até os 11 anos eu dormia com a minha mãe. Porque até os 11 anos eu ainda fiquei com muito medo naquela época. Porque o que eu via na época eu não via espíritos que podiam obsessores, por exemplo. Eu via um monte de espíritos, eu chegava no meu avô, mas a criança não sabe com medo. Então, eu já via bichos, então eu não tenho tantas lembranças daqueles momentos, mas eu tenho medo dos mesmos bichos até hoje. Se eu vejo uma cobra, eu paralise, sabe? E tu traz conscientemente isso, que é alguma coisa que aconteceu. Eu tava ali, eu tava comendo, sabe? Uhum. Então, já não via coisas muito positivas, sabe? Então... Tu vê como varia, né? E a criança, às vezes, na casa, os pais... muitas vezes acham que é muito da imaginação das crianças. Tem que ter um cuidado muito grande, assim. Não vou deixar o Fabinho falar, né? Que a gente pode correr um pouco mais, né? Mas tem que ter muito esse cuidado para te ver até onde o que essa criança está te relatando é imaginação ou até onde ela está realmente enxergando, né? Porque os espíritos eles podem se materializar de diferentes formas. No teu caso era uma cobra, né? Ou outros bichos, mas isso aí causa um medo. E aí os pais muitas vezes acham que isso não é, tem imaginação muito fértil. Isso causa um dano muito grande para a criança. Mas, Fabinho, vou deixar tudo também para falar um pouco. Como já foi dito, né? Meu nome é Fábio. É interessante a gente ver essa questão da mediunidade, como todos aqui, todos encarnados, todos são médiums, todos têm algum nível, algum grau de mediunidade. No caso deles, eles enxergaram, e sempre quando criança, é uma fase muito turbulenta nessa questão. Quando recém reencarna ali, tem mais... Um canal aberto. Um canal aberto para receber, né? A criança ela não tem um filtro. Quando tu vai amadurecendo, tu começa a se filtrar mais. Mas eu não tinha visões, eu não enxergava, eu não escutava, mas eu tinha bastante sonhos. Então, durante os sonhos, eram sonhos bem turbulentos. Eu acabava acordando muitas vezes mal, até vomitar, realmente, sim. Acordava como se eu tivesse sido chacoalhado.
como se tivesse entrado numa máquina de lavar e mexido. Mas, na época, que nem o Rogerinho falou, a gente é criança, os dedos dos pais não entendem, e hoje a gente vem a compreender um pouco mais do que acontecia com a gente, né? Então, eh, a minha jornada até chegar no Espiritismo, na verdade, assim como quase todos, eu nasci já numa família que era espírita. Meu pai e minha mãe, eles já eram frequentadores, não trabalhadores, mas frequentavam a casa espírita. Então, eles já tinham uma noção, mas nunca pensaram que fosse aquilo. E hoje, depois do que a gente entra, a gente estuda, a gente acaba percebendo que realmente são esses fatores que nos ligavam, né? E esse é um tema muito legal de nós trazer, né? Porque, querendo ou não, nós três viemos, tivemos diferentes tipos de visões na infância, mas todos tivemos. Sim. Todos nós viemos aqui buscando também uma explicação para o que nós sentíamos, víamos e sonhávamos, né? No caso, né? Então, a doutrina entrou na minha vida, eu já era bem mais velho, já tinha, acho, tô com 38 anos, tinha 20 e pouco. Já não tinha mais, mas alguma coisa me levava ali. Principalmente a Rosângela, né? Eu chamo de tia Rô, que era ela vai estar aqui na próxima, mas ela era muito frequentadora a vida inteira lá de casa. Tia Rô, ela ia muito lá em casa, a gente convive, é família. E ela, bom, quem conhece sabe, né? O quanto ela conhece, o quanto ela estuda. Eu sempre digo que ela é meu guia dentro da doutrina. Um farol pra É um nós farol pra todos, né? A Rua, eu chamo ela de chefa. E ela fala pra mim, eu escrevo e faço. Inclusive, eu já vou deixar aqui dito pro pessoal de casa, nos próximos programas ela vai responder algumas questões com base na doutrina espírita. Então, quem tiver já questões sobre isso, pode mandar pra gente, né? Que nós vamos... que ela vai estar aqui explicando para todos. Como ela explica para nós todos os dias. De forma clara, e a Rua tem uma... a Rua é muito mais zona, né? Então ela tem uma forma de falar com a gente que deixa tudo muito claro, sabe? Então eu também sempre que, de vez em quando, vou lá no ar, precisando de um... Não tem hora! Não tem hora. Muito acolhedora, né? Muito. Inclusive aqui, né? Vamos puxar comigo do nosso lado, né? A casa do Lar da Fabiana é uma família muito acolhedora, né? As pessoas que estão aqui querem ajudar. Todos que estão aqui para ajudar, né? Eu acho que é fundamental essa questão. Todos têm uma diferença de o antes e o depois de entrar na casa espírita. Seja qualquer religião, mas no nosso caso, mesmo eu tendo nascido numa família espírita, assim como o Rogerinho, eu não frequentava até meus 22 anos. Não frequentava, fui um adolescente, fui uma criança que não teve nenhuma crença, fui seguindo ali a adolescência, as modas da época, nunca fui pensar nisso, mas depois que eu virei adulto, que eu saí de casa, começou a gerar aquela dúvida. Eu sempre soube, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algo mais, está me faltando alguma coisa. E foi quando eu cheguei aqui na Casa Espírita que eu realmente me encontrei. E a partir disso tem um limiar totalmente diferente da minha vida. Comportamentos, responsabilidades, a questão de se autoconhecer, a reforma íntima, a forma como a gente consegue se enxergar e nos melhorar, né? Porque é isso que a gente prega, a nossa evolução espiritual. E a forma que o Fábio entrou aqui faz a gente pensar muito que tudo tem um momento certo, sabe? Às vezes a gente vem na casa espírita e a gente acha que Deus está fazendo tão bem pra gente que a gente quer muito que as pessoas venham também. Uhum. Só que não pode ter essa obrigação. Tem que Não. ter o tempo certinho, sabe? Eu sempre dizia pro Fábio assim, eu vou te convidar toda semana. Toda vez que eu estiver saindo do centro, eu vou perguntar quem é comigo. Mas se tu não quiser ir, tu não vai. Não vai ter que ser por muito tempo. Eu chegava e dizia, tô indo, quer ir? Não. Então tá bom. Aí daqui um dia que eu disse, tô indo, quer ir? Tá, hoje eu vou. E nunca mais ele parou de vir. Mas a gente teve aquele processo até ele amadurecer e dizer, ó, eu quero ir agora e eu vou. E hoje ele é mais focado que eu, hoje em dia. Mas... Eu bem focado, né? Você é apaixonado, né, Fernando? Eu gosto. Quando a gente gosta, né, de uma coisa, a gente vê que faz bem e não tem por que não ser dessa forma. Mas assim, ó, puxando um gancho, né, sobre essa questão, eu acho que assim, eu acho importantíssimo nós temos uma fé e acreditar que existe um Deus
e nós viver aqui baseado nas obras do que, por exemplo, do que Deus mandou e que Jesus fez, né? Nós seguir os passos de Jesus, né? Independente da religião, como a gente estava falando, a gente está falando da nossa doutrina porque a gente é apaixonado, a gente está aqui, a gente gosta de estar aqui. Mas toda e qualquer religião que chega até Jesus, que traz o caminho do bem, e principalmente da caridade, eu acho que é bem-vinda. A gente tem que estar onde a gente se sente bem, né? E eu acho que isso é importante. Outro dia eu estava lendo alguma coisa sobre que, falando assim, que Jesus mandou, escolheu 200 espíritos de luz para reencarnar ao longo dos anos, né? São 200 espíritos evoluídos que vêm para ajudar aqui na Terra, desenvolvimento da Terra. São que não precisariam mais reencarnar, né? Eles já estão lá, já cumpriram o papel deles, estão lá. E dizem que um desses espíritos é o Papa Francisco. Então, ou seja, é um Papa da Igreja Católica. Então, em qualquer lugar que a gente está, desde que a gente faça o bem, siga a caridade e esteja feliz, em paz, é bem-vindo. E muitas vezes acaba de ter pessoas que nem crença têm, mas elas são ótimas pessoas, Isso, maravilhosas, pessoas caridosas, pessoas que cultuam o amor. E só por isso elas já, sem saber, talvez, já estão no caminho correto. Que na realidade, o que o Espiritismo prega? Fora da caridade não há salvação. Isso aí. Tem pessoas que carregam isso dentro de si, não leram as aulas básicas, não frequentam, mas elas têm isso dentro de si. Elas fazem a caridade, elas são pessoas amorosas, elas são pessoas corretas, elas rezam, elas seguem os desígnios de Jesus, e é isso. Na realidade, é isso. O que a gente vem fazer aqui no centro é justamente a gente conseguir. O que a gente faz aqui é se apoiar uns nos outros para a gente conseguir polir melhor essa nossa transformação, né? Torna um pouco mais fácil. Essas pessoas, elas acabam trilhando esse caminho sozinhas, né? Com certeza. E a doutrina, nós que estamos aqui, é porque a gente necessita dela, porque a gente tem muita coisa para melhorar, né? E nós estamos buscando aqui a nossa reforma íntima e a nossa melhoria como pessoas. Tem uma história que vocês devem conhecer do Chico Xavier, que todo mundo sabe que é nosso grande, né, um grande médium, um exemplo para nós todos, dentro da doutrina e até fora, de uma mulher, uma vez estava numa fila, né, e a mulher parou para ele, chegou e disse assim: Chico, tô muito nervosa, Chico, tem uma coisa acontecendo com a minha família, não sei, me ajuda, Chico, falando para ele. E ele disse: o que houve, meu filho? Que ele tinha um jeito muito calmo, você ia falar. Ele disse assim: Chico, é meu marido. Meu marido, Chico, ele é um ótimo pai, é um exemplo de pai. E o Chico: que bom, meu filho. Ele é um marido, assim, um namorado maravilhoso para mim. E outra coisa, ele, como trabalhador, cara empenhado, ele é exemplo na profissão dele, ele é tudo maravilhoso. E o Chico disse assim: mas e qual é o defeito? Chico, ele não é espírita. Falou assim para o Chico. E o Chico, né, na calma, assim, disse assim pra ela: minha filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Teu marido, ele é bom pai? Não, melhor. Ele é algum profissional? Chico, todo mundo vem pedir conselhos para ele. E na questão assim, como marido, eu acho que você não precisa da doutrina. Ele é um bom cristão. Ele não precisa da doutrina. A gente está aqui para buscar nós melhorar, entendeu? A gente gostaria que todos viessem aqui conhecer, mas tem pessoas que já estão no nível, não tem uma necessidade, entende? Já são pessoas evoluídas, né? A certo ponto. Então não é uma obrigação que a gente seja espírita. É uma obrigação que a gente seja uma boa pessoa, que a gente faça caridade, que a gente ame e siga os preceitos de Jesus. E dentro da doutrina aqui, eu acho que o que a gente mais vê é as transformações, assim como o Fábio relatou, que ele se transformou muito. A gente traz muitas pessoas através do exemplo. Eu comecei a vir no centro espírita muito cedo, eu era criança, mas eu só permaneci porque eu vi dentro de casa o exemplo da minha mãe e do meu pai, que se modificaram totalmente a partir do momento em que eles começaram a colocar o espiritismo na vida deles. Não só estudar, mas colocar o espiritismo dentro da vida. E aí acabou que eu disse: não, eu quero isso para mim também. Se eu tô vendo que é um caminho que modificou as pessoas que eu amo, as pessoas que estão à minha volta, então é isso que eu vou querer pra minha vida também, sabe? Eu tenho essa sorte também. Foi isso que me trouxe pra doutrina. Tem duas formas de chegar até a doutrina, ou pelo amor ou pela dor.
graças a Deus, eu fui uma das pessoas que entrou na doutrina pelo amor. Eu também. E minha família também, é muito legal isso. É muito bom tu ter a família toda nesse... Se torna um programa legal, tu fazer uma coisa com a tua família, para aquela tu vinha assistir uma exposição, claro. Eu assisto de fora, mas meus pais estão trabalhando aqui, eu fico assistindo, mas assim, tu chegar assim, por exemplo, assim, eu acho que é prazeroso, por exemplo, nossas sessões aqui, para quem quiser conhecer, nas terças-feiras, a partir das 19h, mas tem que chegar cedo para pegar China, para tomar um passe. E nas quintas-feiras a gente tem estudo aberto. Estudo aberto. Das 7h30 às 8h30 é rapidinho. E é uma conversa leve ali, onde a gente aprende através dos exemplos dos outros irmãos que vêm aqui. Então é um estudo muito diferente, muito leve, aberto, assim, quem quiser vir. É bem-vindo sempre. É sempre bem-vindo. Tá convidado. Convidadíssimo, sempre muito, muito bem recebido. A Janice é a mãe do Rogerinho, que já ela recebe todo mundo aqui com sorrisão assim de orelha a orelha. É uma pessoa bem discreta, abraça todo mundo. Abraça todo mundo. Isso aí pra mim não tem, assim, eu ouvi essas coisas, né? A gente ouviu dos nossos pais, tua mãe vem, recebe todo mundo, teu pai trabalha. Então, assim, isso é tão prazeroso pra mim, no meu caso, né? Porque a gente tem um assunto permanente, por exemplo, na terça-feira de noite tem a exposição, na quarta dia comenta na exposição, faz o evangelho no lar, isso é tão importante. Inclusive, isso aí é outra coisa que a gente vai trazer também, porque o nosso tempo também sempre é meio corrido, né? E, nas próximas, falar sobre o evangelho no lar, que é essencial, né? Essencial. O evangelho no lar é como se a gente acendesse uma luz. Então, ali isso não vai beneficiar só a nossa casa, vai beneficiar a nossa casa, a casa daquelas pessoas pelas quais a gente rezou no nosso evangelho, o pessoal da nossa rua, nossos vizinhos, a nossa cidade. Quando a gente vê uma luzinha aqui, o Rogerinho tá fazendo acende outra ali, o Fabinho tá fazendo, já vai ligando luzinhas ali, Gera uma corrente de luz, né? gerar uma corrente, uma corrente do bem, né? E sem falar que é o momento da família, né? Isso. E às vezes hoje em dia com tantas redes e é tão difícil a gente poder reunir a família às vezes para conversar, né? Se desligar do celular, com televisão, né? Um minutinho no celular chega, né? É uma coisa tão rápida. Lu, acho que se vocês quiserem, a gente pode aproveitar esse nosso primeiro programa, né? Para explicar como é que se faz. Claro, o evangelho ele tem uma duração ali de mais ou menos 30 minutinhos, é super rápido. Imagina 30 minutos. Menos que isso. Na casa dá menos, mas o ideal é a gente abrir uma página aleatória do evangelho, inicia com uma prece, depois abre uma página aleatória do evangelho, lê o que foi trazido, né, a lição, e depois comenta, transcorre sobre aquela lição, porque normalmente, eu não sei se isso acontece na casa de vocês, mas lá em casa às vezes fica 2, 3 meses com a mesma mensagem até a gente entender E não é por acaso, né? Não é por acaso, nunca é por acaso, nada é por acaso. Eu gosto de fazer assim, tipo, só puxando um gancho, né? Nessa minha prece de abertura, até para guiar as pessoas, eu gosto de, na minha cabeça, ou conversando com as pessoas, pedir por todas as pessoas que eu gostaria que essa prece chegasse, né? Porque o poder da oração é muito forte e as pessoas sentem. Primeiro, tanto os encarnados como os desencarnados. Eu acho importante tu mentalizar isso. Mentalizar também a tua casa e todos os cômodos da casa, né? Nessa prece inicial. E no encerramento pedir pela água, né? Eu sempre gosto de deixar uma garrafinha d'água, assim, com uns copinhos né? Os copinhos d'água assim, na mesa, isso. E pedir a fluidificação, né? Nesse momento, pode ter certeza, os irmãos de luz, eles vão estar juntos. Então, caso tenha alguma coisa de mal na casa de vocês, quando vocês pedirem, realmente imaginem todos os cômodos, todos os cantos aqui. Mais aquele cantinho lá, bem escondido, pensa que lá pode estar se escondendo alguma coisa. E a água também é muito importante. E como a gente recebe essa ajuda, né, do mundo espiritual, dos irmãos de luz, é interessante que esse evangelho seja feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Ou uma vez por semana, né? E uma coisa que pode se identificar, por exemplo, lá em casa o evangelho, ele é feito aos domingos às 10 horas da noite. Sempre vai acontecer alguma coisa. Vai chegar alguém, vai faltar luz, vai, enfim, N coisas. Faça mesmo assim. Chegou a visita. Não desanime. Faz sozinho, vai pro quarto, faz sozinho. Convida a visita. Por que não, né? Vamos rezar. Chega, vamos rezar com a gente. Mas é isso aí, persevera, porque não é do interesse
de algumas forças que a gente faça o evangelho, que a gente ligue essa luzinha para nossa casa. Com certeza. Porque muitas vezes, fazendo o evangelho, a gente tira o acesso de alguns dos espíritos menos esclarecidos a nós. Então, não é interessante para eles. Eles vão tentar, de alguma forma, perturbar. E isso aconteceu aqui pra gente se encontrar hoje também. Hoje foi. A gente não quer assustar, né? Ninguém. Mas realmente, né? A gente é a luz, a gente quer ficar só da luz. O que é isso? É fazer o bem, aqui a gente falou, o amor, a caridade. E o mal é tudo aquilo que nos traz o desajuste, a raiva, a cólera, tudo isso que é o lado mal das coisas, né? E vai acontecer muitas coisas para nos desarmonizar, né? Por isso que a gente sempre faz uma oração antes. Pode ser até alguns livrinhos para a gente fazer as prece, para se harmonizar realmente, se ligar com Deus, com Jesus, e aí fazer o nosso evangelho. E uma coisa que eu acho importante, por exemplo, eu acho que assim, principalmente nós que acreditamos muito na doutrina, eu acho que o evangelho é essencial, o evangelho no lar é essencial, tá? É uma obrigatoriedade, né? Então, assim, se por exemplo, assim, porventura alguém da família, o resto da família, não quiser fazer alguma coisa, faz sozinho, né? É importante que faça, escolhe o mesmo horário, faz tua prece em silêncio, contigo mesmo, pensa nas pessoas que tu quer, abre o evangelho, lê em voz baixa, mentaliza a lição, agradece e depois tu dá o resto pro resto da família. Claro. Ora por eles também, ora por eles. Por eles, né? Às vezes não é o momento deles. Assim como não era o meu, eu cheguei lá, às vezes não é daquele parente que a gente... Às vezes a gente pressiona muito ou quer fazer, não, vem, que é legal, mas... Não é isso. A Lulu tava quase tirando a orelha pra trazer. Se for pra ser, vai acontecer. Isso foi, com certeza, a minha experiência. O trilho foi muito bem desenhado, por linhas tortas, mas foi. Então... Mas talvez, se tivesse essa obrigatoriedade, não ia ter sido... E não ia ser verdadeiro. Não ia ser verdadeiro. Então, a gente não pode mentir pra si mesmo, né? Então, muitas vezes isso acontece. A gente acaba fingindo ou acaba... botando alguma coisa na cabeça. Vou ir pra lá parar. Mas você não sente aquilo, então aguarde que, se for de verdade, vai chegar. E tu viu hoje como, né, Fabinho, claro, a Lulu já tá treinando, mas a gente observando como tu tá empenhado, como tu se dedica e como tu gosta, né? E queria me dedicar mais. Mas não, tá ótimo, tá ótimo. Mas eu acho que a nossa conversa aqui é muito importante, né, para os nossos frequentadores que estão assistindo, aqui que vem na terça, aqueles que, ou algum parente que recebeu esse vídeo, recebeu de algum amigo aqui da cidade, ou enfim, que é uma conversa. A gente está aqui para, que nem é nas quintas-feiras aqui, nas 17h30, 19h30, uma conversa tranquila. Os próximos capítulos e episódios e temas, a gente quer trazer a Rô, que a gente conversou. Tem mais o Ryan, né? Mas que acha que não vai aparecer. Ele acha, ele vai. Isso aqui não é mesmo, mas não vai ficar só nisso. Não, e eu acho importante até essa nossa fala de hoje para as pessoas verem que elas não estão sozinhas. Na terça-feira que a gente tem um atendimento aqui, a gente não tem tempo de conversar com todas as pessoas que vêm aqui, sabe? Só que às vezes ali durante o passe a gente recebe alguns relatos, meu filho tá meio perturbado, não tá dormindo bem, que foi o que aconteceu comigo e com os meninos também, ou alguma outras situações que acontecem também dentro da casa das pessoas, que a gente que já tá um tempo maior na doutrina, a gente sabe que não é uma situação normal, realmente é algum processo obsessivo. Então, realmente, essa nossa conversa é para trazer... Poxa, é normal. Isso que acontece com as pessoas que vêm aqui, às vezes, procurando ajuda, acontece com a gente, acontece com outros frequentadores. E às vezes até porque, não consigo vir na terça, ou, enfim, a gente tem as redes sociais também, não sei se foi falado, mas tem o YouTube, o Instagram da Casa Lá de Fabiano, onde a gente publica ali as nossas exposições, né? Que na terça-feira. Então é bem interessante para quem quiser ver, o link vai estar em algum lugar por aí. Vai estar por aí. A gente coloca aqui o link abaixo: Instagram, Facebook, Spotify e YouTube. É isso. E aí todo mundo já tem acesso a tudo, não só ao podcast, mas também às exposições doutrinárias. Mas, não é só para ficar só nas telas, né? Venham, frequentem, né? Aqueles que estiverem preparados, que veem que é o momento, que estão de coração aberto para receber
a nossa luz, e que não fique só atrás das telas, né? A gente a nossa conversa aqui é um meio facilitado de chegar até vocês, né? De chegar a todos, na verdade, e até para nós mesmos, é uma própria, tá dentro da nossa evolução. Estar aqui, com certeza, eu acredito que é uma missão que nos é dada, e que a gente está Com aqui o maior prazer, né? para tentar mostrar àqueles que não conhecem ou aquele que está lá no fundo do poço, que nem dizem, às vezes A gente tenta puxar. para quem está no meio dos escombros, um pequeno buraco pode trazer toda a luz necessária para se encontrar. Então, eu acho que é isso muito importante. E outra coisa, Fabinho, puxando um gancho, assim, que hoje eu já puxei tanto gancho que já tá puxando gancho, né? Assim, ó, outra coisa, quem tiver questões também para nos mandar sobre a própria exposição, tiver algum tímido de alguma forma, manda no direct ali, o Highlander controla o nosso Instagram do Lar de Fabiano, né? Acho que vocês também têm acesso, não tem? Não, é o Highlander, né? Mas o Highlander traz as questões para nós, que o Highlander também tem grande capacidade de estudo, ele também consegue responder muitas dúvidas, mas quem não tiver, a gente pode discutir junto, a gente pode te convidar para vir aqui, conversar contigo pessoalmente. Vai ser um prazer. Coloca ele também a mão, quero ser identificado. Isso, Pode falar Até nos grupos de WhatsApp nós já recebemos perguntas, tá tudo Ah, bem, não. mas eu não me esqueci. E aí, nos nossos próximos encontros, nós vamos transcorrer sobre essas questões que foram trazidas ali com a Rô também, que já dá uma segurança maior para nós. Nosso esteio. Nosso esteio, nosso alicerce ali, né? E é isso, a gente sempre convida para conhecer. Não obrigando, mas que é uma coisa que nos faz tão bem, né? E aqui, o que a gente tem dentro da Casa Lar de Fabiano é uma família espiritual. Sim. Que é realmente fora daqueles horários mais sérios que a gente tem ali de exposição, que realmente a gente está concentrado, precisa estar focado para aquilo. A gente vê que a gente tem uma família mesmo, de forma mais, nos momentos de descontração, mais informal. Sim. É uma relação de amizade que todo mundo tem uns com os outros, e a gente, quando não tá aqui, sente falta de estar aqui. E domingo agora a gente estava junto, tinha a festa junina Foi muito legal. do centro, e realmente foi muito legal. Tu vê que é um pessoal que a gente gosta de passar o tempo junto, Sim. sabe? É. Então, até tô me sentindo sozinho, não tenho muitos amigos e isso tá me deixando depressivo. Vem aqui, conversa com o pessoal, vem na quinta-feira, de repente, que tem o grupo ali que a gente conversa mais. Com toda certeza serão muito bem. E isso vão ser muito bem recebidos nessa comunidade que a gente tem aqui, comunidade amorosa aqui da Casa Lar de Fabiano. Então eu sempre reitero esse convite para que todos conheçam e se apaixonem assim como nós, né? É isso. Vai ser um prazer conhecer vocês. Agradecemos também de coração quem assistiu. Até o final. Agradece muito. Eu acho que para finalizar, vamos fazer uma das nossas preces. Eu fazer esse costume também até para passar pro pessoal. Para que todo mundo faça em casa. Pode ser alguma prece que você conheça ou até... Inclusive, né, Fabinho, pode dar uma dica também desse livro, é importante pro pessoal. Esse aqui é um dos vários livros do Lourival Lopes, tá? Então esse aqui é o Preces da Vida, assim como tem outros como Deus Ajuda, Fala com Deus, Amor em Ação, entre outros, tá? Então, eu sempre faço assim, eu passo uma página aleatória e eu faço a leitura. Quando em convalescença, Senhor, sair de uma enfermidade é como ressuscitar, adquirir asas, preencher-se de esperança. O tratamento, o corpo que fraquejava, a recuperação estão sendo para mim um exercício do espírito. Quanta coisa, Senhor, rememorei. Aprendi de quantas me arrependi. Agora constato o quanto da doença me foi útil. Trouxe-me a realidade da vida, mostrou-me com clareza os acontecimentos, a saúde, as pessoas, os problemas e as soluções. Ressurjo, melhoro-me e planejo o futuro. Agradeço a vitória que me vem. Assumo o compromisso de não voltar ao que era antes e de imprimir rumo no que fizer, tendo amor por base do meu progresso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Assim seja. Que assim seja, com essa mensagem, nós finalizamos o nosso piloto, nosso primeiro episódio. Que vocês gostem, que dê tudo certo, que vocês mandem as suas perguntas. E semana que vem a gente volta com mais um episódio. Deus abençoe, meu irmão. Ih, cara! Falamos Boa, cara! Eu criança mordendo a nuca. Tô segurando a risada, olha o pessoal.